Então, já voltando aqui, irmãos, no espírito do Pai, da verdade e da justiça, em nome de Yahusha, a verdade, em nome do nosso Messias, do nosso Salvador, daquele que te curou, que te libertou e que te salvou e que me salvou. Em nome desse, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, Yahusha, aleluia, ele veio em nome do Pai, Yahusha, eu sou a salvação, Yahu salva, aleluia, a salvação vem do Criador dos céus e da terra, aleluia, a sua palavra que se fez carne, aleluia. Então, meus irmãos, voltando, para quem assista a parte 1, se está aqui parte 2, todo vídeo tem parte 2 e parte 3, logo tem uma parte 1. Para você entender as partes conseguintes, você tem que assistir a parte 1 e vir em sequência, caso isso seja relevante e importante, caso você queira verdadeiramente ter a verdadeira sabedoria que detém do alto, da palavra do Pai. Amém. Aleluia. Se não for importante, tem muito vídeo aí no YouTube para vocês acompanharem. Aqui é para quem tem sede e fome de justiça. Que fique claro, eu não estou brincando aqui de youtuber, porque nada neste mundo mais me interessa, a não ser pregar a palavra de Yahusha. Essa palavra que me curou, que me libertou e que me salvou. Então toda a honra, toda a glória, todo louvor e gratidão sejam dados ao único Deus, digno de toda adoração, o soberano, Senhor dos exércitos, Yahweh, em nome do nosso Salvador, do seu Filho amado, da sua palavra viva, Yahusha. Amém, assim seja. Então, voltando, irmãos, a língua portuguesa, ela é uma língua pagã. É uma língua pagã. Nossa, irmão Tiago, e agora? Irmão, é verdade, irmão. Olha só, a gente estudando aqui a história, pegando os livros de história que o Ministério da Educação nos escondeu, que ocultou, a gente lendo a Bíblia aqui com calma, vendo os significados. Nossa, irmão, a gente entende que isso aí que o irmão acabou de compartilhar é a verdade. Calma, meus irmãos. Quando 2 ou 3 estiverem em meu nome, eu me faço presente. Então, o nosso Salvador Yahusha se faz presente neste momento com a sua igreja. E ele é a luz que ilumina nossos caminhos. Então, ele, ó, irmãos, ele nos dá entendimento, sabedoria. E o jugo dele é leve. Aleluia. Ele não acusa, não. Ele não condena. Pelo contrário, ele veio ter misericórdia. Ele é a graça, né? Ele é o favor imerecido. Ele veio trazer perdão, misericórdia a nós. Nos perdoar. Então, ele não veio condenar ninguém, não. Ele veio salvar. Então, descansa seu coração que o irmãozinho aqui vai explicar tudo bonitinho, da forma mais didática, para a gente ter um entendimento disso. Então perceba. Agora a gente vai aqui pro... Agora o irmão vai começar a comemorar, na aleluia, na glória. Olha só. Essa língua portuguesa é pagã, correto? Eles nos catequizaram. O que é catequizar? Catequizar é forçar, empurrar a goela abaixo. E os nossos ancestrais que bravamente lutavam contra essa catequização, a essa tirania, o que acontecia? Muitos eram feitos escravos, muitos eram afastados de sua família, né? E muitos eram mortos, como até hoje acontece o genocídio do povo de Yahweh, dos índios em Deus, do povo nativo desta terra, os nossos verdadeiros ancestrais, assim como com os nossos ancestrais que vieram nos navios de tráficos negreiros. São esses os nossos ancestrais.
Aleluia. Aleluia. Louvado seja Yahweh, a justiça. Louvado seja Yahusha, a verdade, para todos sempre. Amém. Então, irmãos, o que é que acontece? Nós, que estamos aqui em pleno século XXI, no ano desse calendário pagão, gregoriano, que eles dizem ser o ano de 2021. Vai fazer o quê? Tudo aqui neste país que foi colonizado gira em torno do paganismo, inclusive o nosso calendário. Que fique claro. Temos que viver, correto? A gente não tem que viver? O escravo, o que é que o escravo faz? É escravo. Ai, ai. Então, irmãos, vamos derrubar por terra esses fariseus, esses religiosos, esses hipócritas. Perceba, você recebeu o quê? Quando você nasceu neste país colonizado? Uma educação, entre aspas, né? E eles começaram a nos ensinar a sua língua pagã, o português, que vem do latim, pagão. Então, eles nos deram um dicionário, correto? Então, nesse dicionário, por exemplo, quando você era criança, o que é que os adultos nos ensinavam? Meu filho, meu netinho, chame os mais velhos, tenha respeito pelos mais velhos. Chame de senhor, senhora. A gente pequeno, inocente, com todo respeito, a gente aprendeu de nossos pais. Chamar os mais velhos de senhor, senhora. Chamar o Criador dos céus e da terra de Deus. Chamar aquelas pessoas que buscam andar em retidão, em justiça e em verdade de santo. Chamar a justiça de santidade. A purificação, a separação de santificação. O banho, a imersão, o sinal de arrependimento dos pecados, de batismo. O entendimento, a convicção absoluta, a confiança plena de fé. As boas novas. Evangelho. E o que dizer da palavra amém? Por muito tempo, nossa, eu quebrei uma cabeça, irmãos, com essa palavra. Com todas que eu estou compartilhando com vocês aqui, com toda humildade. O que dizer da palavra amém? Eu falei, meu pai, amém. Aí a gente começa a entender, né, o paganismo do Antigo Egito, que tudo vem de lá da Babilônia, do Antigo Egito. Aí a gente começa a ver os nomes lá que foram dados a Nimrod, Semiramis e a Tamuz no Egito, né? Sei lá, Mamon, Amon, sei lá, tá repreendido esse Deus pagão. Aí você, vixe, amor, amém, ó, isso é pagão, essa palavra é pagã também, ó, misericórdia. Aí você vai estudar sobre graça, misericórdia, vixe, são 3 irmãs, ó, deusas da Grécia pagã, vixe. Mas pega o dicionário dessa língua portuguesa, que nos foi catequizada, empurrada por estes pagãos. Pega lá. O que é que tá lá dizendo? Que amém? Bota aí no Google o significado da palavra amém. O que é que eles vão dizer? Eles vão dizer que é tipo uma confirmação, né? Quando você abençoa alguém, você amém. Quando a pessoa fala a palavra do Criador dos céus e da terra, você amém. Ou seja, você está de acordo, estou de acordo, assim seja. E digo mais, o povo hebreu, os hebreus israelitas, eles tinham uma mania de falar de usar uma palavra, que essa palavra, cada letra
significa uma palavra. É tipo uma frase. Isso é chamado de acróstico. Estudando, buscando mais entendimento, a gente percebe que amém, que foi uma versão latinizada da transliteração do hebraico para a nossa língua, que é homem ou amã. Então a versão latinizada para as Américas é amém. Essa palavra também quer dizer um acróstico, ou seja, é uma frase que quer dizer Iá. Iá é a abreviação do nome do Pai. Iá quer dizer eu sou. Então, Iá, Rei Fiel. Aí procurem aí estudar esse acróstico, que vocês vão ver a letra em hebraico. E aí vocês vão ver o significado de cada letra e vai ver que o significado é esse. Iá, Rei Fiel. Então, quando alguém fala uma palavra abençoada das Sagradas Escrituras, das coisas do alto, você diz amém, você está confirmando Iá, Rei Fiel. Oh, glória! Eu não posso gritar aqui, porque aqui ainda está de ceinho, quase madrugada. Senão vai acordar o povo. A gente tem que dar bom testemunho. Então, Iá, Rei Fiel. Amém. Aleluia. Assim seja. Enfim, aleluia, né? Aleluia. Louvado seja Yahuwah. Aleluia. Yá. Olha o nome do Pai. Yá. Louvemos a Yá. Louvado seja Yá, o Criador dos céus e da terra. Aleluia. E esse halé, toda palavra transliterada do hebraico que contém a letra E, ela é fruto do hebraico moderno que veio após o cativeiro babilônico de Nabucodonosor. Porque o hebraico original, o hebraico antigo, o paleo-hebraico não tem a letra E. É A. Ok? E o nosso calendário, a língua original, não existia a letra I, era Y. Enfim, detalhezinhos aqui, mas vocês já entenderam onde eu quero chegar, né, irmãos? Para vocês descansarem o coração de vocês. Por quê? Porque, como eu acabei de falar aqui dessas palavras, então vocês querem mais palavras? Por exemplo, rapidinho, antes de eu... Vou falar mais algumas. Deus, como eu falei, é um título. Senhor é título. Elohim, que os judeus do judaísmo gostam de usar esse termo para a divindade Elohim. Olha o E aí, ó, Elohim. No paleo-hebraico é Alahim, ou Alohim. Divindade também trata-se de um título. Então, por que não usar Deus? Se você aprendeu, você tá... É como eu falei, então, rasga o dicionário, foge daqui do Brasil, volta lá para... Volta na história lá para Canaã, lá para o seio de Abraão, né? No caso para Abraão lá, volta. Não tem como voltar mais. Tudo foi paganizado por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da rebeldia, por causa desses fariseus que continuam atando fardos pesados nas criancinhas de papai. Então por que não você não vai falar Deus? Se é um título também. Entende? Agora é isso que a gente tem que entender, os verdadeiros adoradores do Pai. O Pai tem um nome que foi ocultado por esse sistema religioso, por esses fariseus. E o nome do Pai, ele está lá em Êxodo, livro de Êxodo, anota, pega a caneta. Êxodo capítulo 3, do verso 13 ao 15. Depois você medita aí. Os padres, escribas modernos, vamos dizer assim, dessa religião chamada cristianismo, que trata-se de um sincretismo pagão com os escritos judaicos, hebreus. Foram eles que traduziram as Sagradas Escrituras para o povo latino-americano. Então eles colocaram aqui o significado do nome do Criador dos céus e da terra. Eu sou o que sou.
Yahua. Porque a transliteração, meus irmãos, é você ouvir uma outra língua e você escrever de acordo com o que você ouviu. Então alguém, em algum momento nessa história, que não conhecia essa língua hebraico antigo, paleo-hebraico, ouviu esse povo nativo, raiz, louvar ao Criador, aleluia, aleluia, aleluia. E aí escreveram. Isso é transliteração. A mesma coisa o nome do Criador. Eles conversando, Yahua, Yahua, Yahua. Escreveu o nome do Criador. Yahusha, Yahusha, Hushana, Hushana, Baruch, Rabá, Bashem, Yahua, Hushana, Hamashia. Enfim, eu tô fazendo a gente pensar aqui. Nossa língua matriz. Então, transliteração, escreveu, enfim. E aí foram buscar o significado dessa língua, do que eles estavam querendo dizer. Então, o nome do Criador, Yahuwah, eu sou o que sou. A abreviação Yah ou Yahu é eu sou. Então, Yahu, Shá. Shá é um sufixo que quer dizer salva. Muitos falam Yahu Shua. Eu aprendi o nome do nosso, eu cheguei a Yahusha através de Yahushua, com o sufixo Shua. Yahu Shua, Shua é salvação, Shá é salva. Então Yahushua é como se fosse um brado de vitória, de Yahushua. A salvação vem do Criador, Yahushua, Yahushua. Aleluia. E Yahusha com o sufixo Shá, salva. Perceba como é mais, vamos dizer assim, mais fiel a nome. Yahusha, Yahu salva. Então, Yahusha, Yahu salva. Yahushua é como um grito de Yahushua. Salvação vem do Criador. Aleluia. Enfim, então os padres, eles botaram os significados e eles usaram os títulos para ocultar o nome do Criador. Então eles usam, por exemplo, nos Salmos mesmo, é muito Davi falando Senhor, Senhor, Senhor. Você acha que Davi falava Senhor? Seja sincero. Por isso que tem que meditar nas Sagradas Escrituras com muito discernimento. Porque vai ter passagens que convém você usar o título. Mas outras, você vê claramente que trata-se de uma adoração, de um louvor. Então você tem que usar o nome do Pai. O único nome que é digno de adoração. Assim como com o nosso Salvador. Então você tem que substituir as palavras. Em sua mente, se você não tiver uma Bíblia original mais fiel aos escritos originais, que hoje em dia é muito difícil de você encontrar. E não precisa se desesperar. Qualquer Bíblia, se você tiver pelo Espírito, o Espírito vai te revelar a verdade. Eu uso uma King James atualizada, atualizada. Então imagine o quanto não tem de coisa aqui que o povo mexeu, né? Mas o Pai tem nos revelado a verdade. É isso que importa. É entender o que o Pai quer nos falar. É isso que importa, irmãos. Você tem que descansar seu coração. Quando você se refere ao Pai como Deus, você está se referindo ao Criador dos céus e da terra, né? Nós que estamos na verdade, é sempre bom sermos específicos. Eu não sei se vocês já perceberam aqui nos meus vídeos que eu gosto de falar, né? Deus, Criador dos céus e da terra, Deus soberano, Deus todo-poderoso, o único Deus. Então eu gosto de sempre especificar, né? Então se você usa esses termos, esses títulos com todo respeito, com todo temor, com todo amor, o Pai sonda mentes e corações. Você tem que entender que o Pai é Espírito. Entende? Então você tem que entender que Ele te conhece. Então se você usa essas palavras com o seu real significado, de acordo à educação que o nosso país nos deu, fique em paz. Fique em paz. Não se prenda a isso não. Se você está usando de acordo ao significado dos dicionários, se você está sendo fiel ao real significado que foi lhe apresentado, fique em paz. Porque se tiver algum brasileiro, fariseu, religioso, ou qualquer outro,
de qualquer outra nação, de qualquer outra língua, te julgando, te condenando, porque você ainda usa essas palavras e ainda não tem o conhecimento suficiente para então falar de uma maneira mais fiel aos originais, não esquenta não, irmãos. O nosso Messias falou que a gente ia ser perseguido, que a gente ia ser caluniado, que a gente ia ser açoitado. E lembra o que ele falou? A gente é bem-aventurado por isso, a gente é abençoado por isso. Então saiba glorificar o nome do Pai, louvar o nome do Pai, quando você estiver sendo perseguido, açoitado, caluniado. Vai doer, você vai sofrer. Muitas vezes irmãos tomam porradas por isso, vão presos, né? Tudo isso dói. Sua família fala um monte de coisa dura de você ouvir, né? Tudo isso dói na carne. Mas o nosso espírito, que já está com o Pai, no Santo dos Santos, ó, separado dos separados. É isso que importa. O Pai conhece teu coração, entendeu? Agora, com toda humildade, você precisa conhecer os nomes verdadeiros, porque tem muitas profecias e promessas para o povo de Yahweh, porque separa e guarda o nome do Eterno, porque louvam o nome do Eterno. Então, quando tiver passagens que eles botam aqui os títulos, que é necessário a gente usar o nome, use o nome. Então, por isso que é importante você saber o nome verdadeiro do Pai, Yahweh, e o nome verdadeiro do Filho, Yahusha, para você usar nas devidas passagens que requer que você use, tá bom? E outra, estude as palavras, busquem os entendimentos da palavra, para quando você estiver lendo em espírito, o espírito ele vai te revelar o contexto daquilo que você está lendo. Então, por exemplo, vai ter passagem que você vai ler lá que o sistema pagão botou Cristo. Você já viu passagem que toda hora tem Cristo, 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 Cristo? Cristo pode ser tanta coisa. Pode significar Salvador, Messias, pode significar verdade, caminho, vida. Porque o mestre, ele é a verdade, o caminho é a vida. Então, quando você estiver lendo, experimente substituir na sua cabeça essas palavras pagãs que veio do cristianismo. Cristo vem de cristianismo. Vocês sabem o real significado? Aí já é vídeo que não acaba mais. Vocês sabem o real significado da palavra Cristo? Cristo vem de Serapis Cristo, que era um mago, um feiticeiro da Grécia. Então o cristianismo é em cima desse feiticeiro. Lembra que é um sincretismo? Por isso que eu não uso essa palavra. Porque tem palavras que é muito forte, né? Enfim. Então se você sabe o real significado, você substitui por outras que você conhece o significado. Por exemplo, em vez de usar a palavra lá Cristo, você usar Messias. Você sabe o que é Messias, né? Messias é o prometido, é o escolhido, o ungido. Então troca. Usa ungido, Messias, Salvador, Redentor, verdade, caminho, vida, aleluia. É isso. Santo. Santo já é uma palavra que não tem tanto, não tem um pesar. Você pode usar santo, mas santo muitas vezes, a depender do contexto, você pode usar puro, justo, separado. Entendeu? Santidade você pode usar justiça. Enfim, santificação, separação, purificação, batismo. Batismo é banho, imersão, arrependimento, se arrepender. Porque João que fazia a imersão, porque ele veio abrindo, pregando o evangelho, porque o Messias que batizaria no Espírito estava chegando. Então ele batizava nas águas, fazia aquela imersão nas águas, que era nada mais, nada menos do que a pessoa mostrando para o público que ela estava morrendo para o mundo. Ou seja, ela estava se arrependendo dos seus pecados e se convertendo dos seus maus caminhos. Então João Batista, ele fazia aquele ritual de mergulhar na água. E João, ele foi o último profeta. Por isso que o mestre, que cumpriu toda a lei, toda a palavra, foi até João antes de começar a pregar a sua palavra. Perceba que foi depois de João que o mestre foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, passou por toda a provação para depois começar a pregar, né, o evangelho, as boas novas, de fato, e fazer discípulos. Por quê? Porque ele cumpriu a lei toda, a palavra inteira, até João Batista, o último profeta que batizava nas águas. Mas quando ele começou a pregar, ele batiza no Espírito, e o Espírito é consciência. Então você pode ser batizado dentro do seu quarto, sozinho. Porque
o Messias batiza no Espírito Santo, que é a consciência justa, santo, justo, puro, separado. Ó, espírito, consciência. Consciência separada. Ó, dependendo do contexto. Consciência pura, consciência justa. Então, essa consciência justa, pura, separada do Pai, que desce sobre nós, porque a gente crê no Filho, porque que desceu no Filho, e a gente que crê no Filho recebe essa consciência justa. Então a gente pode ser batizado no quarto, no ônibus, em qualquer lugar. Porque a gente está se arrependendo verdadeiramente do fundo do nosso coração, dos nossos pecados. Amém? Então, irmãos, o vídeo ele vai cancelar já já. Antes de cancelar, eu vou pegar aqui a passagem que eu separei para os irmãos. Vamos fazer o seguinte, irmão. Vamos fazer uma parte 3 curtinha, que vai ficar bem bonito, porque eu separei uma coisa tão bonita para explanar e nos trazer luz e, nossa, a gente ser edificado em nome de Yahushua. Amém? Vocês topam? Ó, amém? Vocês concordam? Assim seja. Então vamos para a parte 3, vamos, em nome de Yahushua, vamos glorificar o nome do Eterno. Vamos pregar a verdade, a justiça de papai, vamos, em nome de Yahushua. Vamos derrubar esse fardo pesado da religião, dos religiosos, dos políticos, dos fariseus, dos saduceus. Vamos derrubar em nome de Yahushua. Então descansa teu coração, criança. Descansa, ovelha perdida de Israel, remanescente de Israel, humilde de coração, descansa. O Pai sabe do que está no teu coração, Ele sabe a sua intenção para com Ele, o respeito que você tem para as coisas do alto. Então, se você ainda não tem esse conhecimento que o irmão aqui de vocês acabou de compartilhar com muita humildade, descansa, não tem problema não. Se você ainda usa as palavras pagãs, se você ainda usa o nome pagão, né? Mas você está usando, se referindo a Ele que é Espírito, sonda mentes e corações e sabe qual é a sua intenção. Então, descansa, irmãos. Não permita ser escravizado pela religião novamente. Você foi liberto no sangue do Cordeiro. Você é nova criatura. Você deve satisfação ao Pai. Yahuwah, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E o nosso advogado é Yahushua. Então nós somos justificados em Yahushua, aquele que morreu e ressuscitou. E nos concedeu essa graça, favor imerecido, misericórdia, perdão, aleluia. Então descansa, use a palavra que você conhece o significado, que você aprendeu com o dicionário da língua portuguesa, que foi, a gente é escravo, a gente é catequizado, né? Somos uma colônia, a gente não aprendeu, mas qual é o significado? Não é bonito o significado? Você não fala sabendo do significado dessas palavras? Então continue, se você ainda gosta de, eu mesmo gosto de usar, porque eu tava ficando todo cheio de dedo. E as pessoas esquecem que o que importa é você ser uma nova criatura, você se arrepender dos seus pecados, é você dar frutos de arrependimento, é isso que importa. Então de nada adianta você falar as palavras corretas e você não amar o seu próximo. Você será arrogante, soberbo, ímpio, entende? De nada adianta. Então o importante é você dar frutos de arrependimento. Então se você fala essas palavras, sabendo o seu real significado de acordo ao dicionário da língua portuguesa, então fique com a sua consciência em paz. Então eu uso mesmo as palavras hoje, tá ok? Os títulos, para quando a frase requer um título, ser usado um título. Eu falo graça porque todos os irmãos conhecem quando a gente fala Evangelho da Graça, quer dizer favor imerecido, misericórdia, perdão, né? Então, não cai nessa cilada não, porque o diabo sabia que chegaria esse tempo da revelação e que a gente iria ficar perdido de novo e seríamos escravos a esses fardos pesados. E a gente, eu não posso falar isso, mas eu só conheço essa palavra, eu não posso usar. Fale, porque o Messias sabe sua intenção do seu coração. Fale, em nome dele. Romanos 14. Lê lá, medita em Romanos 14. Se você está falando essa palavra por temor e respeito ao Pai, continue, ele sonda mentes e corações. Agora, se você sabe o real significado, você já está firmado na verdade, e você quer usar essas palavras novas, né? Você sente no coração de usar, mas ainda usa as pagãs, aí, discernimento, entendeu? Eu gosto de usar essas nacionais que a gente aprendeu, porque a palavra do Evangelho é pregado, e todos entendem. Paulo falou, do que adianta falar em outras línguas e os povos não entenderem. Então, já que eu sou brasileiro, eu estou no país
aqui e o Pai me levantou aqui, eu vou falar a língua que todo mundo conhece, que é o português, para edificar a igreja verdadeiramente e todos serem alcançados por essa palavra que cura, liberta e salva. O Evangelho da Graça de Yahweh, Yahushua Hamashia, o Messias, o Salvador. Aleluia, aleluia. Vou cancelar aqui e volto com essa parte 3 maravilhosa. Um beijo grande. Shalom.